O filme começa em 1985 com uma grande tempestade, onde Thomas encontra uma mulher ferida e decide ajudar. No que Atlana ali se acorda, ela vai pra cima do estranho, só que nisso as luzes da casa se acendem e ela mostra ser anti-tecnologia. E bem, é só isso mesmo porque ela acaba desmaiando logo em seguida devido a seu ferimento. Quando ela acorda de novo, já passou um tempo. Então ela aproveita para comer um lanchinho e se apresenta como a rainha de Atlântida, dizendo que fugiu de lá porque teve um casamento arranjado no qual não queria participar. Agora, fato é que ela não perde tempo, porque logo já mete um bacura com o cara, e essa criança que na teoria, lá no futuro, pode ser a pessoa quem vai unir os dois reinos, tanto do mar quanto da terra. Atlana conta também uma antiga história a seu filho, onde basicamente fala que o rei Atlan foi o mais poderoso de todos, porque ele pôde empunhar o tridente e dominar todos os 7 mares. No entanto, certo dia teve um tsunami e esse tridente caiu num abismo da água. Agora, se o rei que deixou cair, aí é muita burrice. Contudo, reza a lenda que um dia um novo rei virá e irá restaurar a Atlântida usando esse tridente. E agora tu pensa lá na parte de Atlântida, que tipo a tecnologia deles deve ser horrível, porque demorou um tempo, mas pelo menos eles finalmente encontraram a rainha. Começando aqui uma porradaria de mil entre ela e os Power Rangers da Deep Web, e depois de derrotar a todos, ela decide que vai voltar para a água para conseguir proteger sua família. Agora, não era mais fácil ela ter ido com eles antes, ao invés de destruir a casa toda? Corta a cena e alguns anos se passam. Arthur conversa com peixes em sua excursão escolar, que cá entre nós é um poder meio inútil em batalha, principalmente fora da água. Porém, ela é meio útil para dizer coisas importantes. Como, por exemplo, Arthur conta para os peixes sobre esse canal. Ele mostra os vídeos, dizem para eles compartilharem com todos no mar. Só que dificulta, porque no mar não tem YouTube. Mas sabe onde tem? Exatamente, na sua casa. Então faça melhor do que os peixes, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Alguns haters vão zoar o garoto, no entanto o tubarão é um grande fã e não deixa barato, com Arthur aqui unindo todas as forças e pedindo para te deixar o like aqui embaixo. No presente, alguns piratas invadem um submarino. David ganha de seu pai a faca de seu avô, que foi um dos primeiros mergulhadores durante a Segunda Guerra Mundial, conhecido como Arraia. E então ali, como nem tudo são flores, Arthur Curry aparece levando aquele submarino para a superfície. E ao entrar dentro dele, os malucos já vêm... E claro, não servindo de nada porque eles apanham pra caramba. Após libertar a galera, o Aquaman ali é pego por David e tem ali uma briga entre os dois, onde o pirata apanha bastante e é salvo pelo seu pai. Pelo menos o poder do Aquaman não é só falar com os peixes, porque ele tem resistência também, tanto que ele sobreviveu àquele tiro, ele se levanta, pega um pedaço de cano que tem por ali e joga contra o pai de David. Só que ali ele meio que sabe que ele é pai do outro cara e acaba tirando o cano ali, deixando ele vivo. Mas não deixando barato, o paizão atira nele de novo, porém dessa vez faz com que um míssil caia em cima dele. Só que isso nem é o pior, porque o Aquaman meio que vaza dali, já que eles mataram uma galera, ele não vai ajudar. Só que o filho ali, o David, ele tenta ajudar o pai, e o pai vê que ele não vai conseguir ter força ali para levantar o míssil. Então ele simplesmente liga uma bomba e força o David a sair dali, indo de base. Após um dia de trabalho, Arthur vai tomar umas com seu pai. Na TV vai passando no jornal que aqueles piratas que roubaram o submarino já roubaram outro protótipo ali de submarino da marinha. Thomas fica super feliz ao ver que o filho tá seguindo os passos que a mãe dele queria, mas o Aquaman já disse que odeia Atlântida, porque foi ela que matou sua mãe. Embaixo da água, há uma reunião entre reis. Orm diz que a superfície está em guerra e que antes mesmo deles se destruírem, vão acabar destruindo os mares, falando que eles devem parar de se esconder e atacar. No entanto, Neros diz que ele precisa antes dos 4 reinos para isso e que ele não vai ajudar. E também ele sabe que o verdadeiro motivo do cara querer essas alianças é para ele se tornar um mestre dos oceanos. E além disso, ele diz que ainda sabe que tem alguém com o sangue real vivendo na superfície. Falando no pessoal da superfície, um submarino já chega atacando eles, fazendo assim com que ambos se unem e derrotem o inimigo. E claro, nada suspeito, o submarino aparecer ali do nada bem quando o Orm precisava. De volta ao Arthur, ele vai saindo do bar quando a Mera aparece pedindo para ele ir para Atlântida. Contudo, ele acaba recusando, mesmo sabendo que seu irmão está prestes a começar uma guerra contra a superfície. Isso porque ele diz que não pode ser um rei. Coisa que ela também concorda, mas por algum motivo o Vulko lá gosta dele, que é o cara que treinou ele quando era criança,
e diz que sabe onde está o tridente do Atlan. E bem, é claro, ele recusa mais uma vez. Troca a cena e o David vai pegar seu pagamento depois da missão de Orm. No entanto, ele não quer saber do dinheiro, e sim de ir atrás do Aquaman que matou seu pai. Falando em pai, Arthur tá levando dele para casa quando do nada um tsunami pega eles. O que faz ali ele nadar desviando de tudo em direção a seu pai. E no local a Mera aparece bem na hora ajudando Thomas removendo a água de seu corpo. Então, vendo que tá tudo certo com Thomas, Arthur percebe que não pode dizer o mesmo sobre a cidade. No outro dia, a TV começa a mostrar que aquelas ondas trouxeram todo o lixo que estava dentro do mar. E nisso o Arthur aceita, ele diz que vai ajudar a acabar com essa guerra, mas que depois ele tá fora disso. Voltando um pouco no passado, temos a primeira vez que o Vulko levou o Arthur para nadar. Nesse dia, ele conta pro garoto que eles podem fazer mais do que respirar embaixo d'água, como por exemplo, seus corpos são fortes e resistentes contra pressão e também frios extremos, além de, é claro, seus olhos se adaptarem para enxergar no escuro. Agora, no presente, a dupla vai se encontrar com Vulko, que conta sobre os planos de Orm. Ele também conta que o tridente perdido foi feito pelos maiores ferreiros da história a partir do aço de Poseidon, e que há muito tempo eles eram apenas um reino, super desenvolvido tecnologicamente. Tipo, enquanto o mundo considerava a Terra plana, eles utilizavam de uma fonte de energia infinita. Porém, a ambição deles levou até a queda de Atlântida. E no que isso acontece foi exatamente no mesmo momento em que eles evoluíram e ganharam habilidades como respirar embaixo da água. Daquele dia em diante, o rei se exilou e nem ele nem o tridente foram vistos desde então. Isso até o pessoal encontrar um fragmento que na teoria teria uma localização para conseguir encontrá-lo. Porém, antes de saber sobre qualquer coisa, tem uma grande explosão no local. E no que a Mera e o Vulko pegam um item e vazam dali, o Aquaman surra geral. Talvez nem todo mundo. Corta a cena e o Arthur vai preso por ter invadido o local. Seu irmão vai até ele e pergunta por que ele tá querendo salvar um mundo que poluiu o mundo deles por muito tempo. Além, é claro, de uma matança sem sentido. Errado não tá. Mesmo assim, Arthur o confronta, chamando ele para um duelo de reis, onde basicamente, se o Arthur ganha, o Orm desiste da guerra, e se o Orm ganha, ele se torna o mestre dos oceanos. Novamente, vamos ao passado, onde o Arthur treinava para se tornar um grande lutador, mas vale um destaque que ele só treinava fora da água. Também foi nesse dia que o Vulko contou que quando a mãe dele voltou até Atlântida, ela teve que se casar forçadamente com o rei Orvax, na qual teve um filho chamado Orm. E quando esse rei descobriu sobre a existência do Arthur fora da água, ele já ficou na hora com ciúmes, mandando assim a rainha até o fosso, onde diversas criaturas acabaram com ela. No presente, o Aquaman é levado até o Anel de Fogo, onde tem a última chance de desistir. Mas ainda assim, convicto, ele vai até a batalha, onde todos do local o consideram um traidor. Também aqui tem um bicho Nask que mete uma trilha sonora e Mera aproveita para perguntar pro pai dela por que ela se curvou a Orm. Ela até é sensata, dizendo como é que ele pode acreditar que os humanos atacaram eles quando o Orm mais precisava. Mas o rei já disse que ele meio que sabia que era tudo uma malemolência ali do Orm, dizendo que para ele tanto faz, porque o que ele quer mesmo é que a superfície pegue fogo. Ou nesse caso, água. Na parte da batalha, é soco e garfada para todo lado, e com a experiência em água, Orm vence o Aquaman. No entanto, antes que consiga finalizá-lo, Mera mete um estilo água nele. Além, é claro, de pegar o Arthur e eles vazarem dali. Porém, não por muito tempo, porque começa uma fuga que acaba terminando com um tiro na nave e ela caindo na lava. Mas a dupla ali meio que pensa num plano rápido, no qual eles vazam no último segundo para os outros pensarem que eles tinham morrido. Sendo assim, o Arthur já mete logo um plano à la Pinóquio, no qual eles vão se esconder em uma baleia. Troca a cena e a dupla sai em segurança em pleno deserto do Saara. Local esse onde na teoria estaria o tridente. Na parte do pai da Mera, o pessoal encontra o rastreador dela. Ou seja, o plano de fingir a morte deu totalmente errado. O Orm até na hora disse que queria matar os dois, mas por respeito ali ao pai dela e também meio que um contrato, ele disse que não ia fazer isso. É claro, ele não. Então ele vai lá contratar o David, dando a ele um pequeno grupo e uma armadura para encontrar e executar os traidores. Porém, não antes dele dar uma modificada no uniforme. De volta à dupla, eles encontram uma entrada secreta. Chegam até um local onde colocam ali o bagulho deles e o rei Atlan aparece em forma de holograma, contando que apenas o verdadeiro rei poderá usar o tridente para unir os dois reinos, do mar e da terra. Porém, para fazer isso, ele precisa provar ser digno. E, bem, longe dali. Ou seja, começou um enigma no negócio.
No mar, o rei Orm tenta convencer o povo filósofo a ajudá-lo, e como não consegue, simplesmente manda o rei de arrasta para cima, colocando medo na herdeira dele e mandando ela conseguir um exército para ajudá-lo. Próxima parada, Itália. Resolvendo o enigma, nossa dupla coloca a garrafa nas mãos do rei Rômulo, e ao olhar através dela encontram a localização que tanto queriam. Porém, antes que a felicidade chegue, o Arraia Negra aparece no local, tendo aqui uma separação entre os dois, onde a Mera pega a espadinha nos Rangers do Paraguai lá, além de lançar um estilo água para acabar com geral, enquanto o Aquaman vai enfrentando o vilão, ou melhor, ele toma um raio dele, é perfurado por ele, quebra uma casa junto com ele e por fim consegue derrotá-lo. Após essa batalha, ele conta pra Mera que o Arraia Negra lá tinha falado que eles conseguiram encontrá-la por causa do rastreador, então ela quebra o bracelete e juntos eles partem para a próxima missão. E uma curiosidade é que tipo, o local que eles estão indo lá é o Reino do Fosso, ou seja, o local onde a mãe do Arthur foi mandada para morrer. Embaixo da água, Orm confronta Vulko, dizendo que ele já sabia da traição e pergunta por que ele ajudou o Arthur todo esse tempo. Então o Vulko diz que ele até pode ser meio Atlantis, porém ele é 2 vezes mais rei do que o Orm jamais será. E bem, é preso por isso. De volta à dupla, eles chegam acima do Reino do Fosso muito bem recebidos, com umas criaturas que vão pra cima deles. E como ali tem muitas no local, o Arthur pega uma flare que meio que espanta elas por estar acostumada com o escuro do mar e eles pulam na água. Onde bem, tem muito mais, mas pelo menos eles conseguem entrar num tornado muito louco que separa os dois e os levam até o mar escondido no núcleo da Terra. Aí pensa que nessa separação a Mera quase foi comida por um bicho, mas ela é salva por alguém misterioso e quando o Arthur consegue encontrar a Mera, ele fica muito surpreso, porque a salvadora é ninguém menos que a sua mãe. Agora o curioso é o sentido aranha de mãe dela, que tipo, o Arthur ali até podia reconhecer ela pelas fotos, mas ela simplesmente reconhece ele, sendo que a última vez que ela viu ele é quando ele era um bebê? E não tem nem desculpa, dizendo, ah não, ele tá a cara do pai. Porque não tá. A Atlana explica que quando foi mandada até o fosso, ela lutou e sobreviveu sozinha por 20 anos. E ela não conseguiu voltar porque o único jeito de fazer isso é pegando o tridente, que é protegido por uma criatura chamada Karaten. Ela inclusive explica que tentou ir pegar o tridente algumas vezes, mas o bichão nunca deixou ela passar. Ao passar pela cachoeira, Arthur chega até Karaten. A criatura fala que dentre todos os anos nessa indústria vital, ele é o menos digno que aparece. Agora o curioso é que ele fala que já sabe que não é digno. O porquê que isso é curioso é porque basicamente ninguém conseguia entender Karaten, ninguém desde o rei Atlan. Então com um discurso, Arthur explica que está ali para salvar seus amigos e a passagem do tridente se abre, com o Aquaman ganhando assim um novo armamento e um novo uniforme. Troca a cena e o Orm começa uma guerra contra o Reino Caranguejo porque eles não querem ajudá-lo. Aí é uma porradaria generalizada para tudo que é lado, porém quando ele vai executar o rei dos inimigos, uma grande explosão acontece, seguida de Karaten, montada pelo Aquaman. E como de justo, aquela batalha não tinha nada, já que era um monte contra um pouquinho, Arthur usa sua habilidade mais inútil, se comunicar com os tubarões e trazer todos para seu lado, além, é claro, de um grande exército de peixes, incluindo os do fosso. Viu, tu que tem preconceito? Eu desde o início falei, melhor poder que tem é falar com peixe. Mera então vai até o Arthur desejar boa sorte para a batalha final. Isso porque ela vai tentar convencer seu pai de parar com essa guerra. E tipo, não é nem tentar, porque ela consegue, tipo, super fácil. Pensa que ela chega assim, ah, sabe o Arthur lá? Pois é, ele pegou o tridente. Aí o rei, ah, beleza, vamos trocar de lado, pessoal. É muito simples. Na parte do Aquaman, ele e seu irmão vão para a superfície, onde todos podem olhar a batalha final. E agora, com um tridente novo e lutando fora da água, o Aquaman vence a batalha. Indo assim até seu irmão e pedindo que ele gentilmente desista de ser rei, só que o Orm diz que não, que se ele quiser mesmo fazer isso, que ele o mate. Mas para parar essa briga, a mãe deles aparece tendo uma reunião familiar. E é claro, ocasionando no fim da guerra e com o Orm sendo preso. No fim, temos mais reuniões familiares e o Aquaman se torna um rei de Atlântida. O que faz assim a gente chegar ao fim do filme e ele recebendo uma nota O, de O Mar Não Está Pra Peixe.